Mateus 14, 29, diz assim o texto: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Esse texto ele tem a parte completa, mas só vou ler esse versículo. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Eu queria que você, na sua casa agora, não se distraísse. Esse texto fala sobre Pedro andando sobre as águas, Max. Fala sobre a história de um homem que venceu o desafio, obedecendo uma ordem de Jesus para vir sobre as águas. E Mateus relatou isso. Mateus relata a história de um homem que andou sobre as águas. No filme Hércules, o último da série, Hércules trabalha com mais 5 pessoas, 4 homens e uma mulher. E eles são guerreiros destemíveis. Eles são um exército de 6 pessoas. E um dos 6, ele é o contador da história. Ele conta a história. Então ele narra os feitos de Hércules. Ele narra o que Hércules fez. Ele conta quando Hércules matou o leão e com o couro do leão fez uma capa para sua proteção impenetrável. Nem uma faca podia penetrar, uma espada, uma flecha, a couraça feita pelo couro do leão. Mas no final do filme eles vão ter que enfrentar uma batalha decisiva. Uma batalha muito forte, muito poderosa. E o Hércules fala para o menino, que é seu sobrinho, contador de história, que ele tinha que ficar agora sem ir para aquela batalha. E a resposta do menino foi essa: tio, Hércules, está na hora de alguém contar as minhas histórias. Eu quero ter história para ser contada. Chega de eu contar só as tuas histórias, está na hora de eu também ter as minhas experiências. Quem você é hoje à noite? Quem você será a partir desta pregação? O protagonista, aquele que vai tomar a iniciativa de andar sobre as águas mesmo diante de uma adversidade? Ou Mateus, que neste momento aqui, nesse contexto aqui, não estou crescendo Pedro e diminuindo Mateus, em hipótese nenhuma, porque Mateus era um cobrador de impostos, possivelmente um dos mais cultos dos discípulos de Jesus, escreveu 29 capítulos com detalhes de riqueza tremendo, inclusive esse detalhe de Pedro ter saído do barco e andado sobre as águas. Mas quem você será no contexto? O contador da história ou o protagonista? Você não acha que está na hora da gente contar as nossas histórias também? E aqui esse grande milagre que aconteceu não tem explicação. Andar sobre as águas não tem explicação. Lei da gravidade, o corpo mais pesado, ele devia afundar, mas não afundou. Alguém ainda fala que tinha gelo ali, porque era frio, e era 3 horas da madrugada, a 4ª vigília da noite, onde estava mais frio ainda. Mas vamos supor que fosse gelo. Vamos pegar aí uma ideia de alguém que tenta quebrar o milagre que Jesus fez. Ventava muito forte e as ondas açoitavam o barco. Então tinha onda e tinha vento. O vento provocava a onda, então o mar estava realmente bravio. Pedro andou sobre as águas. Jesus andou sobre as águas. A ciência não explica.
A ciência não consegue explicar como que um homem que cheirava mal há 4 dias, com o apodrecimento da sua carne, pudesse sair da sepultura. A ciência não explica a ressurreição de Lázaro. Ninguém explica a multiplicação dos pães. São 5 pães pequenos para uma multidão. São peixes pequenos para 5.000 homens. Ninguém explica essas coisas. Outra coisa que ninguém consegue explicar é como que Jesus transformou a água em vinho. Então, milagre, você que está na sua casa nos vendo, não se explica. Milagre se acredita, se vive. Por isso que o tema da nossa igreja, uma palavra, uma frase nossa, aqui na Igreja Quadrangular Sede é: faço parte do milagre. E você que faz parte do milagre aí na sua casa, dá um glória a Deus. Eu não posso te ouvir, mas posso saber que Deus está falando com você. Você que faz parte do milagre, também glorifique a Deus, e milagres Jesus fez. João 20, verso 30. João 20, 30 está falando sobre milagres. Ele fala assim: Jesus realizou na presença dos discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Um outro discípulo mais exagerado, ele chega a dizer que não teria livros para colocar os milagres que Jesus realizou. Só hoje nesse culto eu li 4. Da Isabela com o Henrique, da Letícia e do Ângelo, do Gustavo e da Natália, e da família Monteiro, da pastora da Raquel. E quantos outros milagres estão acontecendo, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. E quando Deus faz milagre? Quando nós temos iniciativa. A Raquel foi beneficiada porque o Senhor tocou no coração de alguém nessa manhã, nesses dias, e abençoou e cuidou da casa dela de uma forma especial, porque acreditou na palavra, tanto ela como a pessoa. A Isabela e o Henrique foram beneficiados porque tomaram uma iniciativa de acreditar, e aqui no testemunho dá para perceber que quando eles dizem assim, naquela oração, Deus fez alguma coisa, Deus faz coisas tremendas, Deus faz coisas sobrenaturais. A Letícia criou um caminho para motivar pessoas, já está com 42 alunos e uma turma de espera. E o Gustavo e a Natália acreditaram na promoção, confiaram que ia acontecer, e a bondade de Deus o alcançou. E Pedro acreditou que quem o chamava para fora do barco era fiel para cuidar dele, era fiel para proteger, para abençoar. Era uma pequena embarcação no meio do mar, ventos contrários, onda no barco. Quem desceria do barco? Você desceria? Porque muitas vezes é difícil sair da nossa zona de conforto, é muito complicado. Não importa, essa frase não é minha não, mas é de alguém que eu li. Não importa o que a vida fez comigo, o que importa é o que eu fiz com o que a vida fez comigo. Não importa o que a vida faz comigo. A gente fica lamentando muitas vezes as perdas, as ondas fortes, o mar revolto, a dificuldade. O que eu vou fazer com que aquilo que a vida faz comigo? Já jogou bola? Quem já jogou bola sabe o que eu vou dizer. Às vezes está jogando bola e você recebe um passe quadrado. Em vez de reclamar que o passe veio quadrado, o craque, ele domina na coxa, põe no pé e joga. Ou ele mata no peito e faz que aquilo que era quadrado fique redondo de novo, que é a bola. Não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você vai fazer com que aquilo que a vida fez com você. Quem aqui tem consciência? Você na sua casa, e essa equipe pequena que me ajuda, quem aqui tem consciência
que não existe tempos mais difíceis do que o de hoje, levanta a sua mão. Quem tem consciência? Eu vou dar uma notícia para você. Se você acha que os tempos de hoje são difíceis, se você acha que os tempos de hoje, que o seu barquinho está no meio de uma tempestade que de repente vai sucumbir, nós temos tantas incertezas, nós moramos num país que a gente não sabe quem está falando a verdade. Você que está falando a verdade. Eu não sei se é o governador de Minas, que não tem nem 100 mortes, se é o governador de São Paulo, que já tem 5.000, eu não sei quem está falando a verdade. Eu só sei de uma coisa, existe uma pandemia. Mas como meu assunto não é política, não é o meu interesse, porque o coração desses homens está na mão do nosso Deus. E já teve gente muito mais poderosa do que qualquer homem que está hoje no governo. Já ouviu falar de Alexandre o Grande? Já ouviu falar de Nabucodonosor? Já viu falar de Herodes? Já viu falar de um rei chamado Davi? Que segundo a Bíblia era o homem que tinha o coração igual ao dele? Já viu falar de um estadista chamado Salomão, que até hoje as pessoas procuram as minas do rei Salomão? Sabe quando vão achar? Nunca. São homens que eram referências de governo. Já passaram. Já viu falar de Billy Graham, o pregador de milhões? Já passou também. Sabe o pastor Toninho? Daqui 30 anos vai estar forte, andando de moto para a rua ainda. Mas daqui 50 anos alguém vai contar a história dele. Também vai passar. Deus é Deus. Mas pessoas que eu citei e pessoas que estão hoje são pessoas que são, tirando o pastor Toninho, são protagonistas. São pessoas que fazem a diferença da sua época. Já viu falar? Assiste um filme, está com tempo? AC 10.000 AC. 10.000. Escreve assim, 10.10.000 AC. Você vai ver que aqueles homens pré-históricos, eles tinham que caçar para comer. Não era chegar no supermercado e comprar a carne que você quisesse, da preferência que você quer, e a pessoa pergunta, o que você vai pagar? Cartão, débito, dinheiro? Não, tinha que ser caçando. E sabe o que eles caçavam? Mamutes. Um tipo de elefante pré-histórico de mais de 2 toneladas. Agora imagina, o que eles caçavam? Com espada, com lança, com faca, com pedra. E se eles não caçassem? Eles morriam de fome, porque eles não tinham descoberto ainda a agricultura. Então é difícil para a gente, imagina para aquele povo lá. Imagina para aquelas pessoas lá. Se era fácil. Sabe, eu falei de Alexandre o Grande, sabe Alexandre o Grande? Ele foi príncipe da Macedônia. Quando ele tinha 12 anos, ele já estava sendo preparado para ser rei. Era um príncipe. Podia ser um menino mimado, patrãozinho. Mas não era. 20 anos, quando ele tinha 20 anos de idade, o pai dele morreu. Quando o pai dele morre, ele tem que assumir o trono da Macedônia com 20 anos de idade. E ele assume o trono. Lê a história. Procura no Google. Procura a história desse homem. Vale a pena perder um tempo para ler a história de Alexandre o Grande. Aí a pessoa fala, mas ele fazia isso. Irmãos, por que a gente sempre tem que achar as coisas negativas de alguém em vez de valorizar as positivas? A Luciana, que faz Libras ali, essa semana ligou para a pastora Lourdes. Ela é uma protagonista da sua época. Ela trabalha numa empresa e em frente à empresa tem uma casa. E quando ela saiu da empresa, ela viu aquela casa, ela falou assim, meu Deus, que casa. Olha a varanda que tem essa casa. Olha o quintal que tem essa casa. Olha as cadeiras. Olha o fundo dessa casa. Olha a jardinagem. Quando ela chegou na casa dela,
E ela parou o carro antes de entrar. Ela falou assim: meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Olha a minha casa. Hoje ela mandou até a foto para a pastora. Olha a minha casa. A minha casa também tem varanda. A minha casa também tem cadeira. A minha casa também tem jardim. A minha casa também tem fundo. A minha casa também tem uma edícula. A minha casa também tem lugar do churrasco. Deus, eu sou grata por aquilo que o Senhor me deu. Coisa linda. Alexandre o Grande, sabe o que aconteceu com ele? Foi chamado de o Grande porque nunca, Mauro, ele perdeu uma batalha. Sabe o que é? Nunca ele perdeu uma batalha. Ele foi campeão em todas as batalhas que participou. Nunca perdeu uma guerra. E começou a governar com 20 anos. Ele podia ser um menino mimado, mas ele não foi. Ele assumiu e dominou e conquistou. Já viu falar de um homem chamado Samuel, que em 1903, ele era amigo de Graham Bell, o inventor do telefone, um grande empresário, reuniu vários empresários à sua volta, reuniu muita gente à sua volta, e investiram 3 milhões de reais e $1.000, 1903, era muito dinheiro. Era muito dinheiro na época. Porque ele tinha um sonho, ele tinha um projeto, ele tinha uma ideia, ele tinha uma visão. Qual era a visão dele? Inventar o avião. Um meio de locomoção aéreo, que levasse as pessoas e trouxesse pessoas, e muitos de vocês já foram beneficiados pela invenção do avião. Ele construiu o avião. 1903 ele saiu com um avião, teve um voo só, caiu no rio, morreu outras pessoas lá e acabou o sonho. 1906, um mineiro brasileiro, César Mineiro, igual tu, Santos Dumont, inventou o avião e deu uma volta lá em Paris. Ah, coisa boa. Com seu 14 bis. Sem recursos, sem dinheiro, sem nada, apenas com força de vontade, ideia, chamando pessoas para ajudar e vendendo a ideia e sabendo que o primeiro já tinha caído. Já que caiu com o primeiro, vou eu nesse aqui, você vai ver que vai dar certo. Fez diferença. É o homem que foi. Às vezes você está aí pensando assim: se eu tivesse recurso eu faria. Irmãos, eu não conheço pessoas bem-sucedidas que começaram, eu não conheço, tem, mas eu não conheço, pessoas bem-sucedidas que fazem coisas porque têm recurso. Não, elas têm visão, elas têm ideias, elas têm protagonismo, elas acreditam no vem, e elas vão, e quando elas vão, elas podem até afundar, mas elas sabem que elas vão se levantar, e o Senhor será com elas. Por isso eu profetizo na sua vida: não seja só um Mateus que escreva a história, vai ser protagonista na sua época. Ontem eu estava em casa, estava preparando esse texto para pregar, estudando para ver o que eu ia falar com os irmãos. E no quarto que eu trabalho, que eu preparo a mensagem, que eu faço tudo ali, tem uma lâmpada muito fraca, uma lâmpada ambiente. E eu falei: nossa, mas é duro. E esses dias eu passei que eu tinha que trocar meu óculos. Eu fui digitar um pedido com uma letra miúda no lugar que tinha uma lâmpada um pouco mais forte. Falei assim: não sou eu que estou com óculos ruim, não. É a lâmpada que é fraca. Aí eu pensei: ó como que uma pessoa sem visão age. Por isso que eu estou falando isso, para te ajudar. Eu pensei assim: nossa, se eu pudesse vir digitar pedido só aqui eu enxergo tudo, mas eu tenho que viajar 30 quilômetros para digitar pedido aqui. E ontem, hora que eu cheguei no quarto, eu olhei e falei assim: meu Deus, eu vou trocar essa lâmpada. Eu consegui enxergar que o problema, eu não precisava sair dali, viajar 30 quilômetros para digitar um pedido, era só trocar a lâmpada. Já liguei para o irmão que vai fazer isso amanhã,
E amanhã, se Deus quiser, a hora que eu olhar para cima, a lâmpada vai estar trocada e o meu problema vai estar resolvido. E faz mais de 3 anos que eu sofro com isso. Sabe quem que é o bobo aqui? Sou eu. Queria ficar só dentro do barco. Era só trocar a lâmpada. Tem coisas que Deus vai abrir a sua mente nessa noite. Daqui a pouco a gente vai orar e vai tomar a Santa Ceia do Senhor. Mas seres humanos são protagonistas. São protagonistas. Perfil de pessoas protagonistas são diferenciados. Mesmo sem recurso. Mesmo sem recurso. Então você acha que os dias de hoje é mais fácil de viver do que essas 3 histórias que eu acabei de contar para você? Primeira coisa que nós precisamos mudar: negativismo. Todo mundo tem um amigo cemitério. Um amigo cemitério é aquele que você conta coisa para ele, Max. Você fala um negócio para ele, ele fala assim: não vai dar certo. Não, porque não vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo. Não vamos conseguir, não tem jeito. E você tem um desses. E um negativismo na vida de uma pessoa, ele impregna. E aí você acha que o problema é a luminosidade da lâmpada. Não, tem que trocar, só resolver. A pessoa fala com você, você fala assim: não, isso não vai dar certo, todo mundo já tentou. Irmãos, tenta você também. Está na hora da gente escrever as nossas histórias. O negativismo não impedia aqueles homens primitivos de comer, não. Eles iam à luta. E quando eles matavam aqueles elefantes de 2.000 quilos, eles não tinham freezer, geladeira para armazenar. Tinha que armazenar de uma forma primitiva também, senão a mesma carne que hoje apodrece, apodreceria também. Ou você acha que alguém vai conseguir comer toda aquela carne com uma tribo de 100 pessoas? Então eles viviam tempos difíceis, mas eles criavam caminhos para sobreviver. O negativismo abre a porta para uma situação chamada egoísmo. E egoísmo, irmãos, perdão, não é egoísmo, quero dizer desconfiança. Daqui a pouco eu vou no egoísmo. O negativismo abre a porta para desconfiança, e desconfiança é coisa séria. E todo mundo que é desconfiado tem medo. Desconfiado tem medo. A pessoa desconfiada tem medo. Você vê uma pessoa, hoje estava passando um filme, agora há pouco, estava vendo um pedaço do filme, e aí chegou um camarada num carro invocado, uma cara de mal, e a pessoa pensou que aquele camarada, uma cara invocada, num carro mal, fosse um bandido. E depois ele viu que era tudo gente boa, e o bandido falou para ele, e ao que ele pensou que era bandido, falou para ele assim: você acha que a gente vai fazer um roubo com um carro que só eu tenho, incrementado isso aqui com uma cor diferenciada, só eu sei, todo mundo sabe que o carro é meu? Mas a desconfiança gera medo. Quando você está desconfiado, você tem medo. Medo da traição, medo do engano, medo da mentira, medo da trapaça, medo de ser apunhalado pelas costas. Você tem medo. Tem medo. E o medo, ele gera em você egoísmo, que você se fecha. Então a pessoa negativa, logo gera desconfiança, que gera medo, que faz com que a pessoa se feche no mundo dela e agora ela resolve não acreditar em ninguém. Irmãos, nós somos desconfiados. Quer ver um exemplo? Olha só, presta atenção. Presta atenção. Você já fez um contrato de aluguel com alguém? O que você pede ou a pessoa pede? Fiador. Todo mundo que te pediu um fiador, mas é praxe. É porque a sociedade não confia. A pessoa pede um fiador porque ela não confia que aquele que está alugando a casa vai pagar. Quando você faz um contrato, você vai num cartório e você tem que reconhecer a assinatura. E um contrato mais simples, de 2 páginas, 2 pessoas assinam, tem que ficar uma para ela, uma para mim.
precisa de 4 assinaturas. Da esposa de cada um, da família, quem vai fiar, 4 assinaturas. Qualquer contrato, eu não sei quanto custa uma firma reconhecida, vamos colocar R$10. Qualquer contrato assinado em Piracicaba hoje, o mais simples, custa R$40. O que é uma firma reconhecida? A pessoa não acredita que é você que assinou. O mundo está com desconfiança. Então, você tem que reconhecer firma, porque a pessoa que vai receber aquele contrato tem que saber que foi você mesmo que assinou. Então, o cartório que vai dar a cancela ou a chancela da assinatura para você. Então, você acha que nós não vivemos um mundo de desconfiança? Você acha que Santos Dumont não tinha desconfiança que o avião dele não podia voar? Meu Deus do céu, se o avião do homem que tinha 3 milhões de dólares para ajudar ele a construir fracassou, e o meu 14 bis, será que vai subir? Irmãos, foi um brasileiro que fez o primeiro avião voar. Não o primeiro avião, mas foi um brasileiro que fez voar. E continuou voando até hoje, está voando até hoje. Um mineiro, que esse homem tinha de condição para fazer isso? Ele tinha o quê? Ousadia de sair do barco. E para mim terminando, para uma pessoa ser protagonista tem que ter confiança. E ela precisa passar confiança. Passar confiança. Eu me sinto confortável como pastor de uma grande igreja, porque o povo, você que é membro dessa igreja, confia no casal de pastores e na família dele. Nós somos em 5 aqui. Eu, a Lourdes, a Marcela, o Felipe e o Benício. E a Bruna e o Lucas lá em São José. Você confia. Você sabe que o seu pastor não vai deixar você para trás. Você sabe que o seu pastor vai estar perto de você quando você precisar. Quando eu falo pastor, não quer dizer que eu tenho que ser eu mesmo. Nós temos uma equipe de pastores que funciona, os pastores do templo e os pastores que nos ajudam. Sabe por que Alexandre o Grande foi grande? Porque a equipe dele confiava nele. Sabe as guerras que ele travava? Ele ia na linha de frente. Nós estamos aqui na linha de frente, ó. Todos os cultos. Tem uma equipe comigo todos os cultos. Ou você acha que nós também não temos a condição de contrair alguma coisa? Mas nós não vamos. A sua casa não vai. O Senhor está protegendo. Quando começou isso, eu fiz uma oração para a equipe que está do meu lado, e a oração é esta, presta atenção. A oração de Judas, lá no livro de Judas, irmão de Jesus. Eu vou enterrar o corpo de Moisés, estou obedecendo ordem. Se você, Satanás, quer pegar o corpo para fazer qualquer coisa, problema seu, resolve com Deus. O Senhor te repreenda. Eu vou fazer o que me foi proposto. Eu estou aqui juntamente com milhares de pastores em todo o Brasil e em todo o mundo. Ontem estivemos com uma live com um pastor de El Salvador, falando sobre crescimento de igreja. Lá também está fechado, mas também está trabalhando. Temos o recurso da internet. Estamos na linha de frente. Eu não estou dentro da minha casa, no meu sofá, eu estou no templo. Sabe, Alexandre o Grande, ele ia na frente da batalha, ele ia na frente da guerra. Ele enfrentava, a primeira flecha podia ser a dele, mas ele ia. Morreu cedo, sim, mas morreu envenenado. Morreu envenenado pelas costas, porque de frente ninguém enfrentava aquele homem, não. E quando ele morreu, o corpo dele foi colocado no lugar, e todos os seus soldados que estavam naquele campo de batalha, todos, passaram em frente do corpo e se despediram do capitão, do general, do chefe, do grande Alexandre. Se despediram. Sabe por quê? Porque aquele homem nutria confiança da sua equipe. Sabe por que Pedro foi andar sobre as águas? A banda pode tomar o seu lugar para a gente servir a ceia. Sabe por que sabe por que aquele Pedro andou sobre as águas? Primeiro, porque Pedro, irmãos,
ouvi uma palavra positiva de alguém que estava do outro lado: venha. Sabe por que Pedro andou sobre as águas? Porque Jesus não foi egoísta. Jesus não foi desconfiado da atitude de Pedro. Não quis só ele andar, não. Passou para todos andarem. Irmãos, presta atenção. Os 12 discípulos, Marcela, Lourdes, Felipe, os 12 discípulos poderiam ter andado sobre as águas. Eles podiam ter dado as mãos ali, em cima daquelas águas, e feito a maior festa, jogado paletó, jogado túnica na madrugada, em cima das águas. Mas 11 preferiu não descer. Quando Pedro viu, às 3 da madrugada, um vulto vindo, todo mundo começou a achar que era um fantasma. A voz do meio da água falou assim: não é fantasma não, gente, sou eu. Sou Jesus. Sou eu. Pedro falou assim: se é o Senhor, então manda que eu vá. Ele falou: então vem. Simples assim. Irmãos, tem pessoas que querem ver anjo, quer ver raio caindo do céu, quer ver o terremoto, para tomar uma atitude, para descer do barco e fazer alguma coisa. Os grandes chamados da Bíblia foram motivados por coisas pequenas e simples. Um pano no chão, cheio de água, o pano seguinte, sem água. Os grandes protagonistas da história foram entregar queijo e olharam assim e falaram assim: por que esse homem está falando assim do nosso Deus? Ele não tem assim moral para falar do meu Deus não, que eu vou enfrentar esse gigante. Os protagonistas da história chegavam diante do mar e falavam assim: Senhor, o que eu vou fazer? Ele falou assim: por que você está orando? Agora não é hora de orar não, agora é hora de agir. Quando eu convido alguém para qualquer coisa, e a pessoa fala aqui na igreja séria que eu sou pastor, que ela precisa orar, eu até esqueço que eu convidei. Porque se eu estou convidando, o pastor está convidando, não importa que seja o pastor Toninho, o pastor está convidando, ele já tem direção. Se der errado, se der ruim, é problema dele. Deus me chamou para o ministério e eu falei que ia. Peguei minha malinha marrom em 1985 e peguei um ônibus na rodoviária para Ipeúna, Rio Claro. Errei, peguei 11 das 5 da tarde, aquele ônibus que ele descia, Rio Claro e Ipeúna. Ele descia para estado de terra, irmãos, ia galinha no ônibus, ia cheio de gente. É uma gritaria naquele ônibus, é um inferno. Eu falava assim: o que eu estou fazendo aqui? Mas aí eu só errava, eu só pegava aquele ônibus, porque aí eu senti o cheiro do povo, e eu fiquei amigo do povo, e o povo ficou nosso amigo, e Deus fez o que, e o resto é lenda. Pedro falou assim: é o Senhor, então manda que eu vá. Ele falou: então vem. Você acha que aqueles 11 não falavam assim: fica Pedro, Pedro, não vai Pedro, Pedro. Ele falou assim: não, é ele, é o Senhor, eu vou. Irmãos, seu tempo está difícil. Imagina dos homens que enfrentavam mamutes. Seu tempo está difícil. Imagina dos homens que teve que reinar, do homem que teve que reinar com 20 anos. Você acha que o seu tempo é difícil? Imagina do homem que fez o avião para voar depois que alguém caiu com ele e morreu. Olha bem para mim. Temos tempos difíceis sim, mas em todo tempo Ele continua sendo Deus.